Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos dando início a mais um programa Palavra da Cruz aqui na Constante TV. Meu nome é Alan Campos, serei o seu apresentador ao longo dessa semana. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva, curta e compartilhe o canal da Constante TV. Nós temos programas de ótima qualidade com conteúdos que edificam o povo de Deus. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que tenham acesso a todas essas mensagens. E eu gostaria nesse momento de que você abrisse suas Bíblias para nós meditarmos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 3. E nós trataremos do tema Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que juntos possamos meditar nessa passagem tão preciosa. E ela diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Após o Senhor Jesus escolher os seus 12 discípulos, percorrer toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, a sua fama se espalhou por toda a Síria, a ponto de muitas multidões passarem a segui-lo. Multidões procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. E quando Jesus viu essas multidões, ele subiu ao monte, um monte que ficava próximo às vizinhanças da cidade de Cafarnaum. E subindo esse monte, ele sentou-se e passou a realizar uma das pregações mais famosas de todos os tempos, o Sermão do Monte. E eu gostaria, nesse momento, de começar essa reflexão dessa noite com uma pergunta. E a minha pergunta é bem simples. O que é felicidade para você? Felicidade são os seus bens materiais? Aquilo que você tem? Felicidade é a sua saúde? É o seu bem-estar? Felicidade é o seu sucesso profissional? O seu sucesso pessoal? Ou até mesmo os relacionamentos sadios que nós construímos ao longo da nossa vida? Eu faço essa pergunta porque a palavra bem-aventurado, como nós lemos agora no versículo 3, ela não significa simplesmente uma felicidade emocional. Ela não significa ausência de dor. Ela não significa prosperidade material. E ela não significa sucesso humano. Essa palavra, ela descreve alguém que está em comunhão com Deus. Alguém que vive sob a aprovação do Senhor. Alguém que está com Ele todos os dias da sua vida. É alguém que está alinhado. Não é um sentimento, é uma posição diante de Deus. A felicidade não está nas coisas que nós vemos, coisas essas nesse mundo que são passageiras e que em determinado momento nós partiremos e essas coisas ficarão. E essa felicidade não é algo que nós conquistamos com o nosso próprio esforço. Muitos procuram a felicidade nesse mundo, muitos procuram conquistá-la, mas não é dessa forma que acontece. A verdadeira felicidade é o resultado de uma vida em comunhão com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. Essa é a verdadeira felicidade e é por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais de conduta e do caráter de um cristão. Essas 8 características, especialmente em relação a Deus e aos homens. E nós verificaremos agora essa primeira bem-aventurança. E essa bem-aventurança, ela diz assim: Bem-aventurados são os pobres em espírito. E eu quero te perguntar, o que isso significa? O que significa ser pobre em espírito? Pobre em espírito são aqueles que reconhecem a sua insuficiência espiritual. São aqueles que reconhecem que são totalmente dependentes da graça do Senhor Jesus.
Não importa aquilo que elas são, não importa aquilo que elas têm, nem os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades. As pessoas pobres em espírito são aquelas que sabem que tudo que elas têm provém de Deus. Sendo assim, elas são totalmente dependentes do Senhor. Além disso, são aquelas pessoas que abandonam a sua autoconfiança religiosa. O pobre de espírito é aquele, puro, quebrantado de coração, aquele que está estendido aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Aquele que lamenta pelo seu próprio pecado, aquele que lamenta pelas suas próprias imperfeições. Esse é o pobre de espírito. E o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui é algo muito interessante. Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, e não aquele que se acha autossuficiente, que é arrogante e que é soberbo. Todo ser humano tem orgulho dentro do coração. Nós sabemos que o primeiro casal, Adão e Eva, eles caíram, eles cometeram o pecado, eles desobedeceram à palavra do Senhor. Desobedeceram por causa do orgulho do seu coração, porque viram a oportunidade de se igualar a Deus. E dessa forma comeram daquele fruto proibido, caindo no engano da serpente. E a partir daquele momento, todo homem, toda mulher que nascem com a natureza pecaminosa, ou seja, nascem com orgulho dentro do coração. Todos nós somos seres orgulhosos. Nós somos orgulhosos perante o Senhor, porque muitas vezes tentamos demonstrar a Deus que nós conseguimos superar as coisas com a nossa própria força. Nós somos orgulhosos por nós mesmos, porque nós falamos que nós conseguimos resolver, nós falamos que nós conseguimos administrar as responsabilidades que nós temos, conseguimos tomar decisões difíceis, conseguimos lidar com tribulações, aflições e muitas vezes perseguições. Nós enganamos ao nosso próximo. Muitas pessoas que duvidam da nossa capacidade e queremos provar o contrário. Nós somos seres orgulhosos, mas o Senhor diz que feliz é o pobre de espírito, e não aquele que é autossuficiente, arrogante e soberbo. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos, muito pelo contrário, são os pobres de espírito. Ou seja, essa felicidade que o Senhor Jesus está falando, que não é uma simples felicidade emocional, ela não provém das coisas externas. Ela não provém das riquezas que nós procuramos acumular ao longo da nossa vida. Essas riquezas não satisfazem. Pense comigo, nós buscamos todos os dias, ao longo de toda a nossa vida, adquirir bens materiais. Passamos anos nas escolas, nas universidades, estudando, nos capacitando para termos uma boa profissão, para termos um bom emprego, para termos uma ótima carreira. Tudo isso visando a riqueza, visando o lucro, para obtermos as coisas que nós queremos e que pensamos que satisfazem o nosso coração. Mas o Senhor Jesus nos diz: as riquezas não satisfazem o coração do homem. O coração do homem tem um grande vazio existencial. E esse vazio existencial só pode ser preenchido por Deus. As riquezas nos fazem esquecer desse vazio momentaneamente. Mas em determinado momento, nós verificamos e reparamos que essas riquezas não satisfazem. Elas apenas nos distraem daquilo que realmente importa, que é Deus, que é o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus nos está dizendo que são os ricos que são bem-aventurados. Que é justamente isso que o mundo diz hoje. Os ricos é que são verdadeiramente felizes, os ricos que são bem-aventurados. Mas o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. E mais, além dos ricos de não serem pobres de espírito, nós devemos dizer também que pobre financeiramente não significa ser pobre de espírito. Não significa isso. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Ou seja, ser pobre financeiramente não nos dá vantagem nenhuma. Nenhuma garantia de espiritualidade. Ou seja, aquele que é pobre de espírito, aquele que é pobre financeiramente, pode não ser pobre de espírito.
Muito pelo contrário. Às vezes, mesmo naquelas condições, mesmo naquelas dificuldades, mesmo no aperto que a vida nos traz, mesmo assim, a pessoa não é pobre de espírito. A pessoa não reconhece a própria pecaminosidade do coração. A pessoa não reconhece as próprias imperfeições. A pobreza financeira não dá garantia da espiritualidade. É como nós verificamos nos evangelhos. Lázaro, sendo pobre, ele encontrou-se com Abraão no céu. Ele foi salvo. Enquanto o próprio Abraão, que foi um dos homens mais ricos do seu tempo, ele, através da fé, foi justificado e foi salvo. Ou seja, no céu verificaremos tanto ricos quanto pobres, mas que ambos creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a ideia de que a pobreza financeira nos traz uma vantagem espiritual é completamente errada, e não é isso que o Senhor Jesus quer nos dizer mediante essa passagem. Ser pobre de espírito, por fim, não é ter uma vida espiritual descuidada. Não é isso que a passagem quer nos dizer. Pobre de espírito é aquele que reconhece os seus pecados, é aquele que reconhece as suas imperfeições. Não é aquele que tem uma vida descuidada, ou seja, que não medita na palavra, que não se debruça na oração, que não participa da comunhão com os santos, que não busca aprender e meditar cada vez mais da palavra do Senhor. Não é isso que significa. Nós vivemos em uma geração de crentes que tem a vida espiritual rasa. Uma vida de cristãos fracos, tímidos, vulneráveis. Nós verificamos tantos jovens, tantos adolescentes que se perdem dentro das escolas e das universidades porque não têm uma fé centralizada em Jesus. Porque não têm o pleno conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E por que isso acontece? Porque não medita na palavra, porque não estuda. E por conta de ter uma vida espiritual rasa, diante das doutrinas, dos ensinamentos, das ideologias que são pregadas no mundo, essa pessoa rapidamente se desvia tanto para a direita quanto para a esquerda. Ela não mantém firme o seu caminho rumo ao alvo. É por isso que pobre de espírito é aquele que reconhece o seu pecado. Aqueles que estudam a palavra, que meditam nas Escrituras, buscam conhecer cada vez mais a Deus. E ao conhecer cada vez mais a Deus, verificam que eles próprios são imperfeitos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais verificamos a nossa imperfeição. Mais verificamos que não somos dignos de nada, que não somos merecedores de nada. Tudo aquilo que nós temos é graça e misericórdia do nosso Deus. Esse Deus que tanto nos amou, que nos amou primeiro e deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, por mim e por você. Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você busca o Senhor, você reconhece as suas imperfeições. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você verifica no seu corpo as marcas do pecado. E mais você verifica o quanto você é dependente do Senhor. Ser pobre de espírito significa exatamente isso. É reconhecer a nossa total dependência de Deus. E bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Pois deles é o reino do céu. Tenha certeza de que se você é pobre de espírito, você vai herdar o reino do céu. Você vai herdar o paraíso do Senhor. E juntos estaremos eternamente com Jesus Cristo, vivendo, conhecendo cada vez mais dele, sem pecado algum, totalmente e plenamente restaurados. O choro que nós realizamos agora, um choro que é de arrependimento, é muito melhor do que o choro de desespero daquelas pessoas que estarão no inferno. Chore agora, seja pobre de espírito. Lamente pelos seus pecados, lamente por aquilo que você faz, pelas suas imperfeições. Creia no Senhor Jesus. Bem-aventurado são os pobres de espírito. Que você possa guardar essa mensagem dentro do seu coração. Não se esqueça disso. Medite, verifique, faça uma reflexão no seu coração. Quais são os seus pecados? Quais são as suas imperfeições? E clame diante do Senhor.